Eu quero falar para vocês uma pergunta muito frequente, que é se a China é comunista ou não. E esse é um tópico fácil de ser explicado, eu vou mostrar para vocês aqui de uma maneira bem simples de entender, então fica comigo nesse vídeo aqui. Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal, eu sou o Lincoln Fracari e aqui você sabe que a gente fala de importação e China e às vezes eu trago uns temas relevantes que vão agregar conhecimento na sua maneira de ver a China, na sua maneira de ver o comércio internacional. E eu quero trazer uma pergunta que as pessoas fazem, colocam nos comentários e ainda tem algumas dúvidas. E eu confesso que é difícil de entender, porque é ambíguo e ao mesmo tempo que é ambíguo é uma coisa que só existe na China, é um sistema que você não consegue copiar ou ter de exemplos e não tem tanta informação assim disponível. Então, para responder se a China é comunista ou não, eu vou começar falando um pouquinho da história do regime e de como ela chegou até lá. Então ela realmente foi comunista até o Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung foi o ditador que mais matou gente na história. Então se você comparar com Stalin, com Hitler, ele matou muito mais gente no processo de unificação da China. Então se você pegar na história, a China sempre foi comunista. O que significa um regime comunista? O comunismo é um passo para o socialismo. Seria um regime utópico que nunca foi implementado no mundo até agora, em que a renda seria distribuída igualmente para todos. O comunismo seria o processo de transferir a renda do capitalismo em um regime ditatorial de controle que começasse a dividir para todos até que eventualmente chegasse no objetivo do socialismo, que de novo nunca aconteceu ainda na história da humanidade. O Mao Tse-tung, ele foi o líder chinês que ficou mais tempo no poder, até todas as notas do dinheiro chinês, do yuan, se você pegar, é o rosto do Mao. E quando você pega a história dele, ele foi o ditador que mais matou pessoas, comparado até ele com Hitler, com Stalin. Muitas pessoas morreram nessa unificação da China. Ele fez algumas revoluções, ele fez algumas uniões forçadas, porque se você pegar no passado, a China tinha muitas províncias, vindo de todas as dinastias, de várias culturas diferentes, várias línguas diferentes e povos diferentes, que foram unidos em um único país. Toda união forçada, tem gente que não gosta, tem gente que discorda, e aconteceram muitas mortes. Junto com isso, houve um processo que se chama a Grande Fome, onde ao tentar dividir toda a comida para todos, o que aconteceu foi que muita gente não tinha o que comer. Até que houve uma pessoa, pulando já, adiantando o tempo, o Mao fez muitas outras coisas para unir a China, a Revolução Cultural, né? Ele acabou com as religiões para dar mais força ao partido. E aí veio um cara que se chama Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping, ele percebeu que se ele ficasse fechado para sempre, não ia dar certo, a fome ia continuar, eles não conseguiriam se abrir para o mundo e fazer essa troca que todos os governos fariam. Ao mesmo tempo, era um conflito, porque já existia o Partido Comunista Chinês, que queria se manter no poder e provar que o regime funcionaria, um futuro socialismo, por exemplo. E o que aconteceu foi que, para não mudar o regime completamente, mas para começar a entender e testar, o Deng Xiaoping criou algumas cidades que foram escolhidas a dedo, que foram chamadas de um país, dois sistemas. Essas cidades tinham um regime totalmente capitalista, mas tinham o controle do governo em questão. Não existia uma votação de quem era o governador ou o prefeito daquela cidade. As condições inteiras não tinham a influência do povo. Agora, é muito importante uma transição rápida para entender o que define capitalismo. O capitalismo é o consumo. A gente imagina que você compra, alguém enriquece, alguém é pobre, desigualdade social. E de uma maneira muito simples, o capitalismo é um sistema em que existe sim um governo central, mas que a burguesia, ou seja, as empresas ou quem gera receita para a economia, pode influenciar o governo ou influencia o governo nas decisões. Vamos pensar e traduzir isso de uma maneira mais simples. Se a indústria de petróleo, se a indústria de plástico, se a indústria alimentícia, juntos eles conseguiriam pressionar o governo para uma potencial mudança, para que eles tenham o controle da sociedade ao invés do governo. Agora, o que diferencia mais entre o sistema capitalista da China? As empresas não têm poder de barganha ou influência direta no governo. O governo tem o poder total de decisão e influenciam as empresas. Aí você vai falar assim, Lincoln, mas aqui também o governo decide algumas coisas. Eles também mudam e a gente tem que seguir o que eles falam. Só que aqui a gente tem o poder de questionar, de ir para a rua, de ir contra, de postar alguma coisa na internet. Já na China não. Então, se você pegar a maior distinção aí do capitalismo, não é que alguém pode sim enriquecer, você pode começar pobre, abrir sua empresa livremente, ganhar dinheiro e prosperar.
o que é a essência do capitalismo comercial, vamos falar assim. Agora, quando você pega a principal distinção, é que os empresários, burguesia, não poderiam influenciar o governo chinês, e lá não influenciam. Já que a China, então, não é capitalista, para quem já foi para lá, gera muito esse questionamento de que, poxa, desde essa revolução que você falou que teve um país, dois sistemas, a China se abriu, começou a receber investimento, começou a gente lá abrir fábrica, abrir comércio, a se mudar para a China, começar a abrir sua empresa por lá, para inicialmente exportar. Só que essas exportações, depois, elas acabaram vendendo para a própria China. A China hoje tem um mercado de consumo imenso, tem muita gente para consumir, então muita gente quer vender para lá. Agora, o que é importante entender é, a China é comunista? Se você olha friamente e de uma maneira bem rasa, você pode falar que sim, porque o Partido Comunista Chinês é comunista. Só que se você analisar a realidade, e não for dessa maneira superficial, analisando apenas o nome, a China não é comunista. A China tem um regime especial que se chama socialismo com características chinesas. E isso que eu comentei para vocês lá no começo do vídeo, que é algo único. Não tem como ser explicado ou comparado, porque só existe lá. Se você pegar o sistema da Coreia do Norte, é sim um comunismo. Se você pegar um sistema de Cuba, está indo para o comunismo. Se você pegar a Venezuela, a mesma coisa. Já a China é diferente, porque lá você pode sim, você como estrangeiro, você pode ir lá abrir sua empresa, você poderia contratar, você pode prosperar, você pode fazer com que sua empresa cresça, da mesma maneira que eu fui. Eu ainda tenho empresa na China, tenho empresa em Hong Kong, tenho alguns escritórios, e eu quando fui para lá, abri, contratei gente, contrato, pago salários, então é possível enriquecer. Então, para responder a sua pergunta objetivamente, a China é comunista? Não, ela tem um regime específico que se chama socialismo com características chinesas. É parecido com o capitalismo? Sim. Se você for para lá, você vai ver gente muito rica, muito. Algo que nem dá para se ver tanto aqui no Brasil. Só que se você andar 100, 200 quilômetros para fora das principais cidades da capital, você vai ver uma pobreza muito grande, com uma disparidade, uma distância social entre as classes muito maior do que o que a gente tem no Brasil. E para concluir, vale a pena parar de importar da China? Não faz sentido isso. Você ser cabeçudo o suficiente para pensar no regime político de um país e cruzar com o seu ganho pessoal, com o seu ganho financeiro. Você tem que ser esperto, cara. Se ali tá dando dinheiro, vai para lá. Ah, mas eu tenho minhas éticas. Você não vai conseguir prosperar. Infelizmente aqui é bem limitado. Mesmo que você queira produzir tudo, você vai ver que a cadeia de suprimentos que você vai ter que ter, os produtos de onde você vai comprar, vai ser alguém que está trazendo da China ou de um outro país da Ásia. Então seja esperto, surfa nessa onda, compra os produtos, porque não é que você acha que a China é comunista e você viu porque lá não pode ter internet, e é verdade, eles fazem todo esse controle, né? Mas ao mesmo tempo dá para você prosperar, dá para você se aproveitar desse momento e continuar usando do sistema para sua própria prosperidade. E é isso, pessoal, espero ter aumentado o seu repertório cultural, que você tenha aprendido um pouco mais com esse vídeo, e lembra de se inscrever no canal se você chegou até aqui e não está inscrito, de deixar sua curtida no vídeo e seguir a gente lá no Instagram, que tem muito conteúdo de importação por lá. Até o próximo vídeo.